Primeiro domingo da Quaresma. A liturgia deste dia proclama sempre o Evangelho das tentações no deserto. E neste ano, como estamos no ciclo C, cabe-nos a versão de São Lucas. Em Lucas, capítulo 4, Jesus, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, é conduzido ao deserto, onde começa o seu ministério público enfrentando Satanás e as suas tentações. E, portanto, está a recordar-nos a todos que a vida cristã é um combate, é uma batalha. Existe um tentador e algumas tentações. Sim, existe um tentador, os anjos caídos. Esses anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos da sua presença. E que agora tentam afastar-nos, os homens, do caminho de Deus. E existem tentações, porque os anjos são maus, mas não são tolos, bem, e têm estratégias de engano diante do homem. E as três tentações do deserto, obviamente, ajudam-nos a desmascarar essas estratégias ocultas. Vamos aprofundar essas três tentações. A primeira, o demônio diz a Jesus, faz com que estas pedras se transformem em pão. É a tentação do materialismo. Do homem que não coloca Deus no centro da sua vida, que coloca o material como o principal. É a tentação de não ter outro horizonte senão o bem-estar. Sabemos até que ponto, especialmente nós no Ocidente, estamos sob esta tentação. Creio, certamente, que a principal razão pela qual o Ocidente está a perder a fé é o materialismo, ao qual se acede através do consumismo. E isto preenche completamente a cultura ocidental, a ponto de correr o risco de arrancar Deus das nossas raízes, da nossa vida, do nosso interesse. Bem sabemos, no entanto, que há uma grande mentira por trás dessa promessa do materialismo. E que o homem fica insatisfeito quando alcança esses bens que persegue. De forma contínua e obsessiva nesta vida, fica profundamente insatisfeito, porque o homem foi criado para Deus, e apenas em Deus é capaz de alcançar a sua plenitude. Mas esta é a primeira estratégia, afastar o homem de Deus através do materialismo. A segunda tentação. Diz Satanás a Jesus Cristo, tudo isto te darei, todas estas posses, se prostrado me adorares. Ou seja, é a tentação de utilizar meios ilícitos para triunfar. É a tentação de recorrer ao mal para alcançar o bem. Ou para obtermos o nosso próprio benefício prático, o nosso pragmatismo. É aquela ideia de que os fins justificam os meios. Não. É a tentação de nos vendermos, de vendermos a nossa consciência para podermos triunfar. Popularmente diz-se, vender a alma ao diabo. Renegar os teus princípios. Adaptar-te ao que for necessário para seres um vencedor. No trabalho, no amor, nas amizades, não. No entanto, Jesus ensina-nos o caminho da fidelidade à vontade de Deus. Ensina-nos que é preferível ser pobres e honrados do que triunfar à custa de prostituir a nossa consciência. E a terceira tentação. O diabo leva Jesus ao alto do pináculo do templo e diz-lhe, atira-te daqui até abaixo, e os anjos apanhar-te-ão. E farão com que o teu pé não tropece, não. É a tentação de exigir a Deus uma intervenção extraordinária, para que Ele se adapte à nossa vontade. Exigir a Deus sinais extraordinários, sem aceitar a sua vontade, tentando impor-lhe a nossa vontade. Se a primeira tentação era a de uma vida materialista que se esquece de Deus, esta é a pretensão de ter um Deus talismã ao meu serviço.
Pretender colocar Deus ao serviço do nosso capricho e vontade. Qual é a imagem que temos de Deus? Temos a imagem de Deus como alguém, um ser que tem uma varinha mágica, que elimina as minhas cruzes. Tenho direito a pedir-lhe que elimine as cruzes da minha vida. Ou, pelo contrário, descobrimos em Jesus Cristo aquele que carrega a cruz e nos chama a segui-lo. Com paciência e perseverança, abraçando a cruz como caminho de purificação interior. São três estratégias muito claras para confundir o homem. A do materialismo. Colocar os bens materiais como o bem fundamental da nossa vida. A do pragmatismo, ser capaz de vender os nossos princípios apenas para triunfar nesta vida. E a terceira, a de pretender manipular Deus para a nossa conveniência, serviço e desejo. Sim, Jesus ensina-nos a responder a essas três tentações com determinação. Nem só de pão vive o homem. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Jesus responde com firmeza a essas três tentações. Desmascara-as e combate-as com determinação, com radicalidade. Recentemente, num podcast, fiz uma entrevista em que o jornalista me perguntava sobre a estratégia do demónio. E eu dizia-lhe que o demónio tem sempre uma estratégia, e é tentar piorar as coisas. Quando cometemos um pecado, o demónio não fica satisfeito com isso, mas pretende ainda conduzir-nos a uma situação pior. O que significa que temos de estar atentos não apenas às tentações, mas também às nossas reações. Depois de termos caído no pecado, qual é a nossa reação após termos caído no pecado? É muito importante, porque o demónio terá sempre uma estratégia para nos levar a um mal maior. Não se conformando com o que aconteceu, ele quererá levar-nos, em última instância, ao desespero. Pois bem, Jesus ensina-nos a resistir com força à tentação e a recorrer à fonte da misericórdia quando pecamos. Jesus ensina-nos a enfrentar com radicalidade as tentações e a recorrer prontamente à misericórdia quando caímos, sem nos deixarmos arrastar pelo desespero. Que Deus nos conceda começar com esperança, com verdadeira esperança, este tempo de Quaresma, este tempo em que nos é recordado que a vida cristã é um combate. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.